No fim da década de 1970, uma descoberta macabra abalou os Estados Unidos e revelou que um dos assassinos em série mais cruéis da história havia vivido durante anos sob a aparência de um cidadão exemplar. Empresário de sucesso, voluntário em eventos comunitários e conhecido por se vestir de palhaço em festas e eventos beneficentes, ele parecia estar acima de qualquer suspeita. Mas, por trás dessa fachada, escondia uma vida marcada por manipulação, violência e assassinatos. Durante anos, ele atraiu jovens e adolescentes para sua casa, onde muitos desapareceram sem deixar vestígios. A investigação que levou à sua prisão revelou uma realidade tão chocante que até mesmo policiais experientes ficaram perplexos com o que encontraram. Mas como um homem respeitado por sua comunidade conseguiu esconder crimes tão brutais por tanto tempo? Quais falhas da investigação permitiram que ele continuasse matando? E como o desaparecimento de um único jovem levou as autoridades a desvendar um dos casos mais assustadores da história criminal? Hoje, vamos conhecer John Wayne Gacy, o homem que ficou conhecido mundialmente como o Palhaço Assassino. Eu sou o Sidney Góes e você está na Hora do Medo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. John Wayne Gacy nasceu em 17 de março de 1942 em Chicago. Sua infância foi difícil. Segundo relatos posteriores, seu pai era alcoólatra e frequentemente o humilhava e agredia. Ainda assim, especialistas destacam que esse tipo de experiência não explica nem justifica os crimes que ele cometeria na vida adulta. Na juventude, Gacy trabalhou em diversos empregos e demonstrava ambição. Casou-se pela primeira vez com Mary Myers, filha de um empresário do ramo de restaurantes. O casamento o levou para Waterloo, onde passou a administrar restaurantes da família. À primeira vista, sua vida parecia promissora. No entanto, em 1968, tudo mudou. Naquele ano, Joe Wayne Gacy foi preso após abusar sexualmente de um adolescente. Ele foi condenado e enviado para a prisão. Apesar da gravidade do crime, cumpriu apenas parte da pena e foi libertado por bom comportamento em 1970. Ao deixar a prisão, retornou para a região de Chicago, determinado a reconstruir sua imagem. Lá, criou uma empresa de construção especializada em reformas e serviços gerais. O negócio prosperou rapidamente. Funcionários e vizinhos o descreviam como um homem simpático, trabalhador e sempre disposto a ajudar. Além disso, Gacy participava de eventos beneficentes vestido como um personagem criado por ele mesmo, o Palhaço Pogo, um palhaço que visitava festas e hospitais infantis. É importante esclarecer que John Wayne Gacy não trabalhava profissionalmente como palhaço para crianças. A imagem dele, maquiado em eventos comunitários, acabou se tornando um símbolo do caso depois de sua prisão, mas seus crimes não estavam relacionados a essas apresentações. Enquanto mantinha essa aparência de cidadão exemplar, uma realidade muito diferente acontecia dentro de sua casa. Entre 1972 e 1978, diversos jovens começaram a desaparecer na região de Chicago. Muitas das vítimas tinham entre 14 e 21 anos. Alguns trabalhavam para Gacy em sua empresa de construção.
Outros eram conhecidos ocasionais ou jovens que ele encontrava em pontos da cidade. Segundo as investigações, Gacy costumava oferecer empregos, dinheiro ou simplesmente uma carona. Depois que as vítimas chegavam à sua residência, ele as dominava utilizando algemas e outros métodos de contenção. Após os assassinatos, escondia os corpos sob o piso do porão de sua própria casa. Quando o espaço ficou insuficiente, algumas vítimas passaram a ser descartadas no rio Des Plaines. Durante anos, ninguém imaginou o que acontecia naquela residência aparentemente comum. A polícia chegou a receber denúncias sobre desaparecimentos, mas muitas vítimas eram jovens que haviam saído de casa ou tinham estilos de vida considerados transitórios na época, o que dificultava as investigações e, em alguns casos, levou as autoridades a demorar para conectar os desaparecimentos. Tudo começou a mudar em dezembro de 1978. O adolescente Robert Pest, de 15 anos, trabalhava em uma farmácia e desapareceu após informar a mãe que iria conversar com um empreiteiro sobre uma possível oportunidade de emprego. Esse empreiteiro era John Wayne Gacy. A investigação foi conduzida pelo detetive Joseph Kozekzak, da polícia de Des Plaines. Desde o início, Kozekzak percebeu inconsistências no depoimento de Gacy. Apesar de parecer calmo e cooperativo, ele fornecia explicações contraditórias sobre os seus encontros com Robert Pest. À medida que a investigação avançava, outros policiais passaram a vigiar discretamente a residência de Gacy. Foi durante essa vigilância que um detalhe chamou a atenção. Os investigadores relataram sentir um forte odor vindo da casa. Quando conseguiram o mandato de busca, encontraram objetos pertencentes a jovens desaparecidos, roupas, documentos e outros indícios que reforçavam as suspeitas. Pouco tempo depois, durante uma nova busca, policiais começaram a escavar o espaço sob o piso do porão. O que encontraram entraria para a história criminal dos Estados Unidos. Os restos mortais começaram a aparecer um após o outro. Ao todo, as investigações atribuíram 33 assassinatos a John Wayne Gacy. 26 corpos estavam enterrados sob sua casa, 3 em outras partes do terreno e 4 haviam sido lançados no rio. Na época, tratava-se de um dos maiores números de vítimas já associado a um único assassino em série dos Estados Unidos. Confrontado com as evidências, Gacy acabou confessando muitos dos crimes, embora suas declarações variassem ao longo do tempo, e nem todos os detalhes tenham sido considerados confiáveis pelos investigadores. Seu julgamento começou em 1980 e recebeu enorme atenção da imprensa. A defesa tentou argumentar que John Wayne Gacy sofria de transtornos mentais e não poderia ser considerado plenamente responsável por seus atos. A acusação apresentou evidências físicas, testemunhos e o trabalho da equipe liderada por Joseph Kozekzak, demonstrando que os crimes haviam sido planejados e executados de forma consciente. O júri rejeitou a tese de insanidade. John Wayne Gacy foi condenado à morte por múltiplos assassinatos. Durante os anos em que permaneceu no corredor da morte, passou a pintar quadros, muitos deles retratando seu personagem, o Palhaço Pogo. Algumas dessas obras chegaram a ser vendidas para colecionadores, gerando debates éticos sobre a comercialização de objetos ligados a criminosos. Em 10 de maio de 1994, após esgotar seus recursos na justiça, John Wayne Gacy foi executado por injeção letal na penitenciária de Stateville. Mesmo após sua morte, o caso continuou. Durante décadas, autoridades utilizaram técnicas de DNA para identificar vítimas que permaneciam sem nome. Graças aos avanços da ciência forense, várias delas foram identificadas muitos anos depois, embora alguns restos mortais ainda não tenham sido associados com certeza a uma pessoa específica. O caso de John Wayne Gacy
provocou mudanças importantes nas investigações de desaparecimentos, incentivando uma maior integração entre bancos de dados de pessoas desaparecidas e de restos mortais não identificados. Também mostrou como criminosos podem construir uma imagem pública respeitável para ocultar crimes graves. Mais de 4 décadas após sua prisão, John Wayne Gacy continua sendo um dos assassinos em série mais conhecidos da história criminal. Seu caso permanece como um lembrete da importância de investigações rigorosas, da atenção aos desaparecimentos de pessoas e do trabalho persistente das equipes policiais e forenses para buscar respostas e identificar as vítimas. Muito obrigado por acompanhar este vídeo até o final. Se você gosta de conteúdos que contam casos reais com respeito às vítimas e compromisso com a informação, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Até o próximo caso.